E começo por ti, o que ando a pensar? A semana está no princípio e temos um mês de julho que promete, Também no princípio, também no hoje princípio, sim, são sim, dois. sim, sim. E, Mas tivemos assim um mês, um final do mês de junho bastante agitado, que naturalmente há muito que se pode falar sobre o mês de junho, mas não quero influenciar, quero dar a liberdade para partilhar connosco o que ando a pensar. olha, antes de ontem no Cafunfo, em Cafufo, na Lunda Norte, foram detidos dois jovens. Eles são ativistas destacados lá nas Lundas, e o motivo da detenção foi o facto de estarem a ler, não é, o Estatuto do Protetorado da Lunda Choco. Ou seja, são detenções desta natureza que nós não temos que aceitar, temos que repudiar, e infelizmente os jovens até hoje estão detidos, ainda não foram apresentados ao Ministério Público. Mas, infelizmente, né, mais uma vez as autoridades acabaram prendendo, fora daqueles outros jovens. Por exemplo, andei a falar aí com o jurista Zola Bambi, que falou na existência de vários e vários presos políticos desta forma naquela zona. Então, eu acho que as autoridades deviam refletir sobre esta medida que têm para reprimir as pessoas que reclamam algum direito na Lunda Norte. Muito obrigado. Acha que as liberdades na Lunda Norte estão cada vez mais reduzidas em função de tudo aquilo que aconteceu muito recentemente, onde assistiu-se a uma grande manifestação supostamente organizado pelo protetorado Lunda Chokwe? Essa é a liberdade que se vive aqui na capital, não é a mesma que se vive no resto das províncias do país. E para o agravante é que na Lunda é um pouquinho mais fechado, porque há um mundo diamantífero muito feroz em que as pessoas estão sempre a lutar. Quando aconteceu aquele problema onde houve até mortes, agravou ainda a situação. Muitas pessoas acabaram sendo reprimidas. Hoje as liberdades lá nas Lundas realmente é um pouquinho mais diminuta. Acha que temos um país a duas velocidades? Sim, e sempre se disse isso, né? Luanda é um pouquinho mais clara, as denúncias em Luanda são mais céleres, chegam mais rápido, e enquanto lá, olha, para as pessoas saberem que houve uma situação como esta, tem que ser uma ou outra rádio a falar, senão as coisas são muito mais fechadas. Lá, por exemplo, não há nenhuma rádio privada, não há nenhum jornal privado. Não, podemos. Lunda Norte tem a Rádio Eclésia. Lunda Norte. A Rádio Eclésia agora, exatamente, uma rádio religiosa. Mas né? só emite Exatamente. para a cidade capital da província. Exatamente. E imagina, né? Mas as liberdades lá são muito mais limitadas. Ok. José Gama, mas antes de saudar o José Gama, hoje temos como um convidado especial o Dr. Rui Verde. Dr. Rui Verde, seja bem-vindo. E mais uma vez, obrigado pela simplicidade e pela facilidade com que aceitou o nosso convite de participar na edição de hoje do Ponto de Equilíbrio. Obrigado pelo convite e aqui estou, para o que for necessário. Dr. Rui Verde, o que andou a pensar Portugal? Andou a pensar o continente europeu? Ou o que lhe desafiou, que lhe levou a refletir nos últimos tempos tem a ver com aquilo que está a acontecer no continente africano, mais particularmente naquilo que está a acontecer no nosso país, aqui em Angola? Sim, eu hoje queria falar daquilo que eu gosto de chamar uma ironia legal, que talvez as pessoas ainda não se tenham apercebido, ou talvez eu esteja a interpretar mal, que é sobre o famoso terceiro mandato que toda a gente discute, mas é como aquelas sereias do mar que nunca se vêem. Mas no final do mês de maio, Angola foi o primeiro protocolo, o primeiro país a ratificar uma coisa que se chama o Protocolo de Malabo, que, resumindo, a criação de um tribunal criminal africano que prevê vários crimes.
Bom, um dos crimes que esse tribunal prevê é o chamado crime de alteração inconstitucional, é o crime de mudança inconstitucional de governo, que está previsto no artigo 28, é a mudança inconstitucional de governo. E depois, ao longo do artigo, explica o que é a mudança inconstitucional do governo. E aparece-nos aqui uma linha malandra, digamos assim, a linha F, que nos diz que a alteração inconstitucional de governo é qualquer alteração ou revisão da Constituição em violação dos princípios de mudanças democráticas do governo ou inconsistente com a própria Constituição. O que é que isto, na prática, quer dizer? Na minha opinião, criminaliza qualquer tentativa de revisão constitucional para um terceiro mandato, que obviamente pode pôr em causa a mudança democrática de governo ou ser inconsistente com os princípios da Constituição angolana. E embora este tribunal, Angola tenha sido o primeiro país a ratificar, e isso é muito positivo, e portanto faltam os outros todos, portanto isto ainda não é uma lei internacional para toda a África, é já uma lei angolana por força da própria Constituição. Portanto, eu acho que temos aqui talvez um argumento jurídico definitivo, mas no direito nunca nada é definitivo, mas tanto quanto possa ser, para acabar com a discussão, pelo menos do ponto de vista legal, do terceiro mandato. E foi o próprio governo que fez esta retificação. Portanto, Doutor Rui Verde, aquilo que é debatido nos bastidores, nos corredores políticos, é aquilo que já alguém disse, que em política não há fenómenos isolados. Acha que o governo, mais concretamente o MPLA, não vai ousar em alterar, em sentir-se tentado em alterar a Constituição, que pode permitir um terceiro mandato ao presidente João Lourenço? Eu tenho dúvidas, porque é o próprio MPLA que toma este gesto de aderir a este chamado protocolo de Malabo. E, portanto, isto seria contraditório. Tudo é possível em política, digamos assim. E, como eu digo, o direito é sempre flexível para admitir várias interpretações, mas, certamente, é mais uma pedra no caminho. E imagino que os juristas do governo soubessem o que estavam a fazer quando assinaram este protocolo. E, como digo, ninguém obrigou Angola, absolutamente ninguém fala sequer neste protocolo, e Angola é o primeiro país da África, e isso eu interpreto como uma tentativa de se mostrar mais à frente internacionalmente em termos destes direitos fundamentais, direitos humanos, etc. Mas só que esta içar a bandeira, pois toda a gente vê a bandeira e este crime está lá. Está lá. Mas se me diz que é impossível, eu não vou dizer que é impossível. Eu vou dizer que é mais um argumento desmotivador para o chamado terceiro mandato. Um argumento forte. E por aquilo que o doutor conhece, acha que a sociedade e a própria classe política poderá receber de bom agrado se o MPLA for tentado a propor, já que é quase um facto que teremos nos próximos anos dentro da agenda política a alteração da nossa Constituição, se constar também aqui a alteração da limitação de mandatos, ou seja, a alteração que pode permitir o presidente João Lourenço a disputar as eleições de 2027. Eu neste momento não vejo que isso seja possível. Não vejo que isso seja possível. E como lhe digo, faça agora a lei internacional subida por Angola de livre vontade, ainda menos. Não vejo que só digamos assim, um cataclismo grande, uma guerra mundial, uma guerra grande a nível africano, uma catástrofe muito grande.
Continuando a haver esta situação linear de desgaste, não me parece possível sequer. Nem juridicamente, eu como digo, já não me parece possível, mas politicamente também não. Ok, muito obrigado, José Gama. Seja bem-vindo mais uma vez. E África do Sul, finalmente, depois de muitos dias de espera, já tem um governo de reconciliação. O ANC dos 32 ministérios acabou por ceder 12, ficou com 20. Tal como tenho dito, não quero influenciar. O que é que o José Gama andou a partilhar com os seus amigos? O que é que andou a refletir nos últimos dias? Bom, iria justamente nessa questão do ANC. Ele apresentou a oposição. Ele foi, é o melhor, acaba de anunciar o governo mais gorduroso da sua história. É um governo de unidade e reconciliação também, ou de unidade nacional. E em algumas pastas ministeriais que ele deu à oposição, colocou dois vice-ministros. Isso faz lembrar o que o governo angolano também, no seu GURNE, fazia com a UNITA. Não punha dois vice-ministros, mas antes de nomear o ministro da UNITA, alterava os estatutos do ministério e retirava poderes ao ministro, à figura do ministro, e passava para a oposição. Quer dizer que os ministros da UNITA tinham pouco poderes, ou melhor, os ministros da UNITA tinham poucos poderes, porque os poderes passavam para o vice-ministro. E o importante era mostrar que era um governo de reconciliação. E o ANC fez mais ou menos isso, não retirou os poderes, mas onde há um ministro da oposição, ele colocou dois vice-ministros. E isto revela que, ou pode revelar, ou dar indícios de que ele também não está assim muito confiante, porque se o não está assim muito confiante também com com estas parcerias governamentais que fez. Outro assunto a refletir é o comunicado que o MPLA faz a queixar-se que a UNITA fez ingerência na sua vida política interna, que de facto a UNITA andou a instigar que deveria, ou que o MPLA deve fazer um congresso com múltiplas candidaturas, e o MPLA ficou chocado por, por essa instigação da UNITA. E, em outras palavras, o MPLA rejeitou aqui um congresso de múltiplas candidaturas. E também lembrar que das interferências políticas que existem ou que vão acontecendo em Angola, o MPLA é o partido que mais interfere e comete ingerências nos outros. E há 2 dias fez precisamente 30 anos que as forças governamentais bombardearam uma posição em que Jonas Savimbi estava escondido e ele saiu de lá quase que ferido na testa. E ele depois revelou que havia um plano para o eliminarem fisicamente e ao mesmo tempo criarem um comitê renovador do seu partido que mais à frente veio a se chamar UNITA Renovada. Então aquilo também foi uma interferência que o MPLA fez na vida do outro. Aliás, até o Higino Carneiro, há 1 ano ou 2 anos, veio revelar que ele participou na criação da UNITA Renovada. Quer dizer que, em termos de interferências políticas, temos aqui o MPLA como campeão. Ele até cria comitês centrais para os outros partidos, conforme ele fez com a UNITA, ao criar a UNITA Renovada. Mas, portanto, ele diz, o MPLA nesse comunicado, para além de queixar-se da UNITA, ele diz que vai criar um debate, né, à volta dos 50 anos e vai convidar toda a sociedade. Se ele vai convidar toda a sociedade, quer dizer que este congresso ele vai envolver tudo e toda a sociedade inclui também os partidos políticos da oposição, tanto a UNITA como a outra. Portanto, tem aqui um comunicado contraditório. Ele reclama que o outro ingeriu-se nos seus problemas, mas ao mesmo tempo ele está a declarar que vai chamar a sociedade para abraçar a festa que ele vai fazer com este congresso de dezembro, que é para fazer o balanço
daquilo que fez em 50 anos de poder em Angola. Então, é uma realidade que coloca a vida política da África do Sul, como se diz, numa linha vermelha. O governo sul-africano pode não se manter para os próximos 5 anos. Eu acho que vai, porque eles fizeram um acordo, assinaram um acordo e toda a decisão que for tomada vai ser com base naquilo que as comissões ou os grupos de negociadores acordaram. Nós temos aqui, estamos diante de um governo de estabilidade, só que o ANC jogou na antecipação. Por exemplo, ele não aceitou dar a vice-presidência do país à oposição, com medo de que, no caso de um impeachment ou de algo imprevisto, o poder seria assumido pelo vice-presidente, neste caso da Aliança Democrática, e conforme estão as normas constitucionais da África do Sul, esse depois ficaria mesmo o presidente do país. Então, o ANC, para se precaver disso, optou por não negociar a vice-presidência do país e, e para poder manter o seu aumento de confiança. Também em alguns ministérios chaves, ele decidiu que tem ali um ministro da oposição, depois colocou daí dois elementos do ANC para criar assim um certo balanço. Por exemplo, eu acho que a questão do ANC aqui foi tentar também não fugir, não perder muito o poder político a nível do governo. São 30 ministros, depois com os vice-ministros, aí, por aí. Portanto, temos aqui um governo muito, muito gorduroso mesmo, e pesado. E pesado. A questão da estabilidade está salvaguardada, mas há aqueles ministérios que são tidos como chaves para o desenvolvimento. O desenvolvimento da África do Sul. Estamos a olhar para o Ministério da Agricultura, estamos a olhar para outros ministérios que são chaves para o desenvolvimento sul-africano, da África do Sul. Gama, até que ponto a ANC cedeu, assim, vamos lá, de bom agrado esses ministérios? Já disseste há bem pouco tempo que criou tampões, criou para cada um desses ministérios 2 vice-ministros. Até que ponto o ANC está a agir de boa fé? Bom, a atividade primária da África do Sul, ou o petróleo sul-africano, é a terra, é a atividade, é a agricultura. E o DA tem uma agenda de proceder a reformas no setor agrícola. E os outros, o Malema, o Zuma, são por reformas radicais no sentido de avançar com a nacionalização deste setor, de muitas fazendas. E o ANC, quando coloca ou dá essa pasta à oposição, sobretudo ao DA, é uma forma dele transmitir aos mercados que vai haver estabilidade, que não vai mexer no setor agrícola ou vai promover reformas radicais como os outros. Então, para haver aqui tranquilidade, ele dá esta pasta ao DA. Acho que foi uma jogada inteligente que ele faz. Ele também pegou a pasta da educação e também deu ao DA, porque a educação precisa de facto ser melhorada, precisa também de uma certa reforma a nível do país. Outra pasta também é os serviços correcionais. Havia ali também muita corrupção, pessoas que cometem crimes vão presas, depois têm lá um amigo nos serviços prisionais, este amigo pega o processo, deita fora ou faz desaparecer o processo. Tivemos aqui um incidente que aconteceu com Jacob Zuma, em que tinha que cumprir uma sentença, mas tiraram-lhe prematuramente, fizeram ali uma confusão administrativa
para lhe libar. Então, se acontecer mais algo com Zuma, já não vão poder acusar que é o ANC, o Ramaphosa, que voltou a pô-lo na cadeia. Vai-se dizer que não, que o Ministério está até nas mãos de um outro partido da oposição, que é o DA. Há também aqui a pasta das finanças, que é muito importante. O ANC também não mexeu. Há lá um indivíduo, Enoque, é um indivíduo do ANC, negro, que estudou na Inglaterra, é muito prestigiado e os mercados também reagem muito bem a ele. O ANC não mexeu, mas colocou ali, ele vai estar coadjuvado também com um vice-ministro da oposição. Então, mais mexidas ainda vão ocorrer a nível dos governos provinciais também, porque a coligação não é só nacional, é também no âmbito provincial e elas estão também ainda em curso. Falta também aqui as pastas para as comissões parlamentares. A África do Sul tem um parlamento com 10 comissões de especialidade. A vice-presidência do parlamento está com o DA e o DA quer estar muito presente na fiscalização e ele vai querer pastas que lhe permitam fiscalizar melhor e como eles já avançaram antes, querem passar a chamar todos para ir responder e vão ficar muito atentos também à questão dos concursos públicos, porque é aí onde advém a corrupção ou indícios de corrupção. Então, eles acham que qualquer indício de corrupção que surgir ou de denúncias, as pessoas terão de ser mesmo responsabilizadas. Ok, Gama, muito obrigado por esta explicação daquilo que está a acontecer na África do Sul. A política sul-africana está a ser marcada por este governo de unidade e reconciliação nacional e principalmente nos resultados que esse governo poderá produzir para os próximos 5 anos. Dr. Saab, seja bem-vindo, é o nosso convidado especial para esta edição, economista, e vamos falar de um tema que tem a ver com a sua área, mas aqui temos como tradição aos nossos convidados refletirem, partilharem connosco as suas reflexões. Dr. Saab, o que é que andou a refletir, o que é que andou a pensar nos últimos dias? Antes quero aceitar o meu voto a todos os presentes e dizer mais uma vez, é um prazer estar aqui ladeado com a Vossa Excelência, que cá estão. É sempre um prazer dizer que a África do Sul, essencialmente há 2 anos para cá, tem vindo a decrescer a sua economia, principalmente no setor onde a África do Sul era super forte, ou seja, onde o seu orçamento geral do Estado assumia quase na sua íntegra. Estou a falar concretamente da indústria transformadora. Este foi um dos elementos que influenciou negativamente a um nível de insatisfação por parte da população, tanto sul-africanos, com relação ao partido, tanto o partido que geria o que gera, portanto, até agora o governo sul-africano. E é só para lembrar, por exemplo, a África do Sul deixou de investir fortemente e substituindo o investimento do setor de indústria transformadora para a área agrícola. O que é que aconteceu na prática? A área agrícola não correspondia com a exigência no ponto de vista daquilo que tem a ver com as despesas correntes, portanto, do aquecimento da economia sul-africana. Isso trouxe alguma dificuldade de compreensão a nível mesmo de alguns subsídios que alguns sul-africanos tinham à altura. Estamos a falar concretamente há 2 anos para cá. Isso naturalmente trouxe esse resultado que hoje conseguimos observar no ponto de vista daquilo que é a redistribuição de poderes.
se nós quisermos, por exemplo, olhar na forma como a oposição teve, em termos de percentagem de votos, foi de facto uma ameaça muito grande para o Partido do Estado e trouxe claramente também alguma desunião, ok? Alguma desunião. Isso naturalmente, para aquilo que se olha a nível da própria democracia sul-africana, devo dizer que foi positivo, por meu entender, porque a oposição, uma boa parte dos elementos políticos, ou seja, das pessoas que têm um pendor político muito grande a nível do ANC, acabaram por ser retraídos com a política, portanto, da oposição. Isso claramente trouxe um reflexo muito negativo a nível da própria economia. Eu costumo dizer sempre, a economia tem uma dependência muito direta com as políticas econômicas. E as políticas econômicas sul-africanas, portanto, nos últimos tempos, têm estado claramente a andar em contramão daquilo que tem que ver com os interesses essenciais da população. E se reparou, por exemplo, a justiça está na mão da oposição. O próprio setor, acho que se não estou aqui em erro, a agricultura também está na mão, tanto da oposição. Isso, naturalmente, naquilo que é a previsão que se quer perante os desafios eleitorais sul-africanos, ou seja, os próximos desafios eleitorais sul-africanos, é um sinal que o próprio Partido do Estado está a dar, e que caso não mude as suas políticas econômicas, certeza absoluta que aquilo que tem a ver com a própria gestão do país poderá passar para a oposição. E ainda, relativamente à situação da oposição, devo dizer para terminar, quanto a esse ponto, doutor Sapo, para terminar, quanto a esse ponto, sim. Para terminar, devo dizer que esperemos que os poderes que foram redistribuídos, tanto no partido, portanto, que governa até agora a África do Sul, quanto o poder que foi dado por via dos ministérios para a oposição, pudessem trazer consigo algum equilíbrio e algum nível de satisfação por parte da população sul-africana. Portanto, de uma maneira introdutiva, gostava de ficar por aí para naturalmente muito obrigado. Continuar com a nossa abordagem. Muito obrigado. Dr. Rui Verde, vamos entrar no nosso assunto que vai marcar a edição de hoje. Temos pela frente sensivelmente uma hora. Vamos falar sobre a questão dos cambiais. Hoje, uma das grandes dores de cabeça para os nossos empresários é a desvalorização do Kwanza, que afeta também as economias das famílias. O nosso poder de compra é reduzido a quase nada, porque a moeda nacional, hoje, a olhar para aquilo que é o câmbio oficial e o câmbio que é praticado na rua, há uma diferença substancial. O dólar está acima de 80 mil kwanzas, o euro está acima de 90 mil kwanzas, enquanto no mercado informal o dólar está a ser comercializado acima de 110 mil kwanzas. Ou seja, estamos numa fase bastante complicada. A classe empresarial sente isso dentro da sua estratégia, dos seus negócios. A quem tenha sido obrigado a reduzir a sua capacidade, a sua planificação para este ano. Em sentido contrário está a banca, que está a lucrar com o negócio do câmbio. Ou seja, os bancos estão a faturar, como se diz na gíria, muito dinheiro com o negócio da venda da moeda estrangeira. Qual é a apreciação que o doutor quer fazer sobre essa problemática da desvalorização da moeda nacional? Bom, a apreciação começa por uma afirmação muito simples. Foi errada e precipitada. E deixa-me fazer um bocadinho de história de outro país que ficou famoso por fazer uma grande reforma
neoliberal que foi o Chile de Pinochet em 1975, a partir de 73, mas sobretudo 75, inspirado pelos chamados Chicago Boys, que eram uns universitários chilenos e americanos que defendiam as liberalizações totais da economia. E que no Chile teve bastante sucesso. Mas em relação ao câmbio, numa primeira fase, mesmo esses economistas que eram liberais, de Chicago, etc., portanto, daquilo que na economia se chama a escola, atualmente a escola neoliberal, aconselharam o Chile a não desvalorizar imediatamente a moeda, mas a ir a pouco e pouco. Porque a desvalorização imediata da moeda cria uma série de desequilíbrios que depois afetam o resto da economia. Por alguma razão um pouco estranha, em Angola optou-se por uma desvalorização ou por uma liberalização do câmbio imediata. Teve como efeito a caída a pico, porque não há ainda nada na economia angolana que suporte o valor da moeda de forma consistente. Portanto, estamos como quando vamos num avião e aparecem aqueles poços de ar do avião, bum, vai abaixo e nem os motores aguentam. É o mesmo que se passou, o que se passou nesta liberalização, ou o que se chama tecnicamente flexibilização do câmbio, que foi feita há 2 ou 3 anos. Portanto, foi uma medida errada, aconselhada pelo FMI, mas errada na mesma, e que criou desequilíbrios na economia Angola, porque rapidamente o Kwanza desceu e as pessoas agora conseguem comprar muito menos, o que gerou também o problema da inflação. Quanto aos bancos, isto é artificial, porque é verdade, e aqui depois vou buscar o exemplo do Brasil, uma grande parte dos lucros do banco é um lucro artificial meramente derivado dos cambiais e das diferenças cambiais. Ora bem, o que é que vai acontecer num dia em que se controla a inflação e se estabiliza a moeda? O lucro dos bancos vai desaparecer, que não é real, não corresponde a uma intermediação financeira entre aquilo que os bancos têm de depósitos e aquilo que os bancos têm de empréstimos. Corresponde a, digamos assim, a nominal no sentido que são valores que não têm ligação ao núcleo do negócio do banco, que é receber depósitos e emprestar. Como se lembrarão, quando o Fernando Henrique Cardoso, já há muitos anos no Brasil, foi presidente e debelou a inflação, imediatamente teve que haver uma forte intervenção para fechar e fundir bancos. E essa intervenção em Angola forçosamente vai ter que acontecer a partir do momento em que haja uma estabilização dos aspectos monetários e cambiais de Angola. Portanto, neste momento isto é uma ilusão, digamos assim. É uma ilusão. Bom, é a minha opinião, mas é uma ilusão e começaria por aqui. Mas uma ilusão, Diga. Dr. Rui Verde, é uma ilusão porque sabemos que hoje, ao olharmos para aquilo que é a nossa região, aqui da África Austral, o Kwanza é a moeda que mais se desvalorizou e é a moeda com menos peso comparativamente com o euro e o dólar. Isso deve-se à estratégia definida pelo governo angolano ou tem muito a ver com o contexto? Sim, sim. Digamos assim, o primeiro aspecto foi estratégico, foi fazer-se a chamada, criar-se o chamado câmbio flexível. O que é o câmbio flexível? O famoso câmbio flutuante, a denominação que foi dada. É uma situação em que a moeda, o valor da moeda não é fixado pelo Estado, nem pelo Banco Central, mas pela oferta e procura que existe. E porquê é que há oferta e procura de moeda? Se precisamos de muitos kwanzas, o kwanza sobe. Se, pelo contrário, queremos mais dólares do que kwanzas, o kwanza desce. O que é que está a acontecer em Angola? Queremos muitos dólares, que não temos,
e não queremos assim tantos kwanzas, até porque aquilo que se chama, eu não queria entrar em muitos tecnicismos, aquilo que se chama a massa monetária em circulação, sobretudo o M2 do Kwanza, está a aumentar exponencialmente. Portanto, há muitos Kwanzas, há poucos dólares. Qual é que é o efeito disto? O valor do Kwanza desce imenso. O que é necessário para haver procura de Kwanza? É necessário que haja produção interna, que as pessoas queiram ter kwanzas e não precisem de ter dólares. E é este o problema. Portanto, o que é que o governo devia ter feito? Devia ter feito uma desvalorização, aquilo que se chama a economia, vou ter que usar o palavrão, um crawling peg, isto é, ia desvalorizando controladamente, mas administrativamente, e não fazer este Big Bang para a qual a economia angolana não estava preparada, nem as pessoas angolanas, nem ninguém. Mas isto foi uma má aplicação do manual de economia, De economia. na minha opinião, Sim, com sim. respeito aos economistas. José Gama, o RAND, resides na África do Sul, o RAND continua a ter essa posição de equilíbrio com o euro e o dólar. Nós aqui, a grande dor de cabeça hoje é ter acesso às divisas. Quem tem os familiares fora do país vê-se com milhões de dificuldades. A classe empresarial, que parte da matéria-prima é importada, não tem capacidade, pode ter até kwanzas, mas não tem capacidade de comprar a moeda estrangeira na banca nacional. Por tudo aquilo que sabe, o que é que efetivamente está a acontecer com a nossa economia? É um problema, aquilo que se previa seria um problema a curto prazo, mas já lá vai um bom tempo que continuamos a assistir à derrocada da moeda nacional. De concreto, nós estamos a perceber o que é que está a acontecer agora com com a nossa economia, o que estamos a sentir na pele, sobretudo aqueles que estão fora do país. Temos aqui bolseiros, estudantes que estão com muitas dificuldades para pagar os estudos porque os bancos comerciais não estão a fazer transferência para fora, ou se estão, pode levar 2, 3 meses ou 4 meses. E isso está a criar um cenário de dificuldades. Depois, há pessoas que têm cartões de crédito e os cartões estão muito limitados. Por dia pode-se levantar $100 e agora os cartões, como eu tenho o modelo de carregamento, sobretudo o BAI até pouco tempo, pronto, no início do ano podia-se carregar com o equivalente a $1.000. Agora baixou há 2 meses para $500. E dizem-nos que agora baixou para $250 para estudantes e para as pessoas normais parece que vai ser cento e tal dólares. Então, um estudante que tem propinas por pagar, tem as suas despesas diárias, ele com $250 só no mês não vai conseguir fazer nada, porque pelo menos estamos aqui a falar e a citar o impacto que estamos a sentir, os estudantes, que é o efeito já de medidas que se estão a tomar em Angola, que são as medidas cambiais. Este é um dos primeiros impactos que se está a sentir. E quando vamos investigar, percebemos que alguma coisa não vai bem, e até porque as autoridades têm estado a tomar medidas. Vimos recentemente o presidente fez uma viagem relâmpago à China para ir pedir mais empréstimos, revelou o valor da dívida para com a China, o valor da dívida externa que o país tem, mas isto indica que o país está a viver um sufoco financeiro, embora que esta semana ouvimos também o diretor da AGT a dizer que o país já está a fazer arrecadações das suas taxas ou impostos que servem para pagar os salários sem que dependam de outros setores. Estamos aqui a falar
dos salários da função pública. Mas é para levar a sério essas declarações do PCA da AGT? Se as pessoas, nós vamos pagar impostos. Impostos na gasolina, impostos em tudo que vamos comprar, que é no IVA. Não creio que, que um país como Angola, só de impostos, consiga pagar os salários. Se assim fosse, estaríamos bem folgados, né? Não, eu acho que não é para levar a sério. Eu acho que há algum erro nas palavras ou na posição que este diretor, o PCA da AGT fez. E esperamos que ele venha a fazer alguma correção. E já vimos a outras ocasiões os altos dirigentes de Angola, a própria ministra, dizer que os salários, na verdade, vêm mesmo do setor petrolífero, né? Se assim fosse, não teríamos, às vezes, o atraso dos salários, né? Se os impostos são cobrados, são retirados todos os dias, então, se assim fosse, teríamos os salários, os ordenados estariam também sempre atualizados e também até nem estaríamos aqui com estas dificuldades que o governo está a ter de atualizar os salários conforme os sindicatos querem, né? Era só ele adicionar. Teria os dinheiros dos impostos, depois adicionar mais um pouco dos salários, do proveniente do petróleo, e aí estaríamos todos a receber os salários, né, conforme os sindicatos ou a tripla de sindicatos está a propor. José Gama, obrigado por esta introdução no nosso tema. Dr. Sap, o economista de formação, hoje o debate que se coloca e a acusação que é feita aos nossos economistas em que estão a encontrar fórmulas pouco acertadas para resolver o problema económico do país. Todos os anos assistimos à derrocada da nossa economia. Os indicadores oficiais muitas das vezes contrastam com aquilo que as pessoas e as empresas sentem, e hoje a nossa abordagem está a recair para o negócio das divisas. O BNA só este ano já disponibilizou pouco mais de 1 bilhão de dólares para os bancos comerciais. Estes dólares parece que estão difíceis de chegarem aos cofres das empresas. As empresas reclamam permanentemente de não terem acesso a essas divisas. Ainda assim, há uma margem para analisarmos e olharmos para o lucro desse negócio das divisas, que hoje é quase que um negócio exclusivo da banca comercial. Bom, muito obrigado. Dizer que, na verdade, fazer uma incursão da economia angolana, devo dizer que fala-se muito pouco do BNA. Muito, mas muito pouco. Nós falamos muito pouco do BNA. O BNA é praticamente o motor da economia angolana. O BNA é que giza políticas financeiras e, inclusive, o modelo que poderá ser utilizado para aumentar ou diminuir o volume de massa monetária num determinado mercado. Então, nisso quero dizer que o tipo de modelo que o BNA giza, que é o modelo flutuante, não tem sido favorável para o tipo de economia que nós pertencemos, que é uma economia subdesenvolvida. Todavia, quero dizer que o Dr. Sap está com alguma dificuldade de internet. Os flutuantes, normal, aquelas economias mais estáveis é que devem ser utilizado o modelo flutuante. Eu tenho vindo a manifestar a alteração do tipo de modelo que o BNA podia usar, que, por exemplo, o modelo híbrido. O modelo híbrido daria melhor alufada de ar fresco para a economia angolana. Repare, por exemplo, neste preciso momento, o tipo de inflação que foi colocada de forma propositada, atenção, de forma propositada para
trazer consigo a oportunidade de venda de títulos negociáveis, ou seja, os bancos comerciais olham a venda de títulos que o BNA comercializa como o negócio mais seguro. E, no fundo, no ponto de vista prático, o que estava a acontecer, ou que tem estado a acontecer, é que os bancos comerciais se limitavam meramente na compra e venda de títulos, deixavam aquilo que é o seu foco principal, que é, no fundo, as transações, portanto, bancárias, portanto, transações financeiras por via de vendas de dólares, e, consequentemente, optavam simplesmente na aquisição de venda e compras de títulos negociáveis. Então, esse é um dos fatores. Outro fator que é bastante interessante é a vinda do FMI cá em Angola. Eu fui um dos economistas que defendia de forma muito rigorosa que o FMI não tem uma boa história onde passou. Aliás, Portugal é o exemplo disso. A Argentina é o exemplo disso. Não era possível resultar cá em Angola. Se quisermos olhar um bocadinho naquilo que é um historial de mais ou menos 2, 3 anos, o FMI normalmente, as opções que dá ao nosso executivo é que deve-se corporosamente eliminar as subvenções de variedíssimos produtos. Claramente que essas retiradas das subvenções encareceu um pouco mais naquilo que tem que ver com o poder de compra dos angolanos. E era assim possível nós optarmos por uma outra estratégia em detrimento desta, se não recebêssemos o dinheiro proveniente do FMI. Esse é outro elemento. O terceiro ponto que teve na base, portanto, dessa situação, da situação da crise econômica. Atenção, essa crise econômica que agora já é financeira, angolana, não é proveniente simplesmente do mercado internacional. Não é verdade. Isso tem a ver muito com a forma como o nosso executivo gera coisa pública, a forma como tem tido dificuldades de identificar aquilo que é necessário em detrimento daquilo que é prioridade. Imagine, por exemplo, de forma muito objetiva, imaginemos que queiramos resolver o problema da FUBA. É meramente pegar, pelo menos, o valor que estava para se comprar aqueles autocarros e investir literalmente de forma especializada e com um autor que fundamenta muito isso, que é o David Ricardo, para poder, por exemplo, investir em FUBA, simplesmente em FUBA, numa determinada província, de certeza absoluta, que no ponto de vista de resultado qualitativo, poderíamos ter melhor do que a forma como o nosso Estado tem estado a usar o modelo dispersivo, que é uma política que é gizada, ou que é defendida pelo Jean Stuart Millians, que faz parte da escola neoclássica. Então, devo dizer que, enquanto o Estado, não por via do Executivo, não rever o modelo da sua política fiscal, que também não podemos deixar por parte, que no fundo, quando falo aqui de política fiscal, estou a olhar a nível das tributações, aquelas tributações diretas, indiretas. As diretas estou a olhar, por exemplo, o próprio IVA, que é Imposto de Valor Acrescentado, que diziam em tese que evitava a dupla tributação. Portanto, já agora podem concordar conosco de que o IVA só veio a agravar aquilo que tem que ver com a própria vida da população. E tem outras pautas aduaneiras que, no fundo, se nós quisermos fazer uma leitura normal, acadêmica, meramente científica, vamos perceber que aquilo que é a lógica da teoria que em Academia de Econômica aprendemos que é, portanto, a política protecionista em detrimento de um determinado produto que queremos estimular para termos uma produção de escala para nos permitir vender internamente e posteriormente aquilo que é o excedente dela, escoar para o estrangeiro e daí advir divisa, já se viu em tese que não vai nos levar absolutamente ao lado nenhum. Qual seria a melhor forma para poder minimizar o impacto que a nossa economia está a viver? E abro aqui parênteses que a nossa economia tecnicamente já está falida. Eu dizia isto em dezembro. Eu dizia em dezembro que, continuando com o modelo econômico que as finanças, o BNA e a Comissão Econômica têm estado a gizar, no primeiro 6 meses, portanto, do ano 2024,
irá falir mais de 15% das empresas privadas. E aconteceu, e até passou. E os dados não nos mentem, porque o Instituto Nacional de Estatística manifesta, está lá na sua página, de forma muito, Doutor Sapo, estando a chegar a essa conclusão que a nossa economia está falida, que perspectiva se pode fazer diante desse cenário? E volto novamente à primeira pergunta. Parece que há quem está a ganhar muito dinheiro com a crise. E um desses setores que está a ganhar muito dinheiro com a crise é a banca. Exatamente, é a banca. Por isso é que eu disse inicialmente que o modelo flutuante, espero que de facto o ministro portanto, da Economia, a ministra das Finanças e o governador do BNA me estejam a ouvir nesse preciso momento. Esse modelo flutuante é científico, normalmente proporciona simplesmente vantagens aos bancos comerciais, ou seja, aqueles com maior capacidade financeira para adquirir as divisas por via de vendas e compras de títulos negociáveis. Primeiro ponto. O segundo ponto, quais são os proprietários dos bancos comerciais em Angola? A maior parte, infelizmente, são os políticos. E quer sim, quer não, ali acaba por passar a tal desvalorização da moeda. E normalmente as desvalorizações das moedas, e é falsa a ideia que, lamentavelmente, alguns portanto, especialistas em economia ainda continuam a defender que a desvalorização da economia é a melhor forma para obter a tal estabilização macroeconômica. Não é verdade. Isso é uma falsa ideia. Você pode simplesmente manter uma inflação, portanto, controlada e ir produzindo internamente, mas portanto, sem importar produtos, ou seja, sem deixar de importar aqueles tipos de produtos que internamente você não tem o suficiente. Ou seja, você não pode criar a política protecionista num bem que você não consegue satisfazer internamente. Isso vai despoletar o quê? Vai despoletar as variações dos preços. E, aliás, o próprio Paulo Samuel, o pai da macroeconomia, que defende procura e oferta, ele é bastante claro. Ele diz que quando você aumenta a quantidade de produto no mercado, os preços por si só, sem precisar da polícia econômica, sem precisar do IGAI, ela diminui. Diminuindo os agentes econômicos. Ou seja, doutor Sapo, ou seja, naturalmente ter... Doutor Sapo, ou seja, existem fórmulas que dão resultados positivos se forem aplicadas na nossa realidade. Já volto a si, vou saudar agora o Frei Angalo. Frei Angalo, seja bem-vindo, apesar de algum atraso, mas um atraso já justificado. Frei Angalo, boa tarde, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, boa noite aí o Dr. Rui Verde, boa noite o Gama acho que é a primeira vez o José Gama e o Dr. Sapo. E pela primeira vez o Dr. José Alfredo Sapo. Sim. E aí o nosso Horácio, o irmão Mucuta está? Não. Ele esteve, mas por razões de saúde acabou por ausentar-se. Então, hoje foi dia de desastre, mas pronto. Isso é bonito assim, quer dizer que as coisas quando não são programadas são mais perfeitas. São mais perfeitas. Frei, nós estamos a falar da questão do negócio das divisas e hoje a grande dor de cabeça para as empresas e não só para as famílias, principalmente aqueles que querem viajar, é a questão do acesso às divisas. Num período em que quase todos estão a perder dinheiro, todos estão a ficar pobres, os bancos estão a faturar. Só este ano o BNA colocou para a banca comercial mais de $1 bilhão, que naturalmente esses dólares foram vendidos e com as margens de lucros bastante interessantes. Acha que esse negócio é ético ou haveria uma outra forma de regularizar a venda das divisas a quem precisa? Olha, o grande problema do nosso país, o grande problema do continente africano é exatamente o acesso aos bancos. Portanto, não existe desenvolvimento sem bancos. E os bancos, portanto, devem ser regulados para o bem da economia do país. O que é que acontece em relação às divisas?
E é que nós precisamos de recuar um pouquinho no ano 2014, um pouquinho antes. Quando houve aquele problema com os armazéns Arosfram, um pouco antes, muito antes, aí na altura o ministro, como é que chamava esse, o Nandô. Os armazéns Arosfram, e naquela altura ainda não se falava muito do Hamas, do Hezbollah, que eram nascentes. Tudo isso tornou-se público. Portanto, o governo americano havia avisado o governo angolano que os armazéns Arosfram serviam para financiar o terrorismo do Hamas e do Hezbollah. Ficaram teimosos e, na altura, depois nos cortaram os dólares. Cortaram os dólares. E aí começou toda a desgraça do país. Angola, em vez de tentar remediar as coisas, primeiro tentou adotar o euro era complicado porque é super controlado, deixaram o euro. Houve a tentação, inclusive, de adotar a moeda chinesa e o que acontece, portanto, é que nós ficamos, de certa forma, fora do mercado mundial, e o Kwanza desvalorizou-se. Eu quero aqui recordar que, portanto, no ano 2010, mais ou menos, no ano 2010, 2012, o Kwanza era quase fortezito, que quando 30 mil Kwanzas eram $300, ok? 30 mil Kwanzas eram $300. O que é que acontece? E o que é que está a prejudicar as famílias e continua a prejudicar as famílias aqui? O dólar tornou-se tão... portanto, o Kwanza desvalorizou-se, continuou-se a pagar os salários em Kwanzas, por exemplo, as pessoas continuaram a receber 30 mil Kwanzas, ok? Quanto o dólar, portanto, $300 já valem muito mais do que, por exemplo, 30 mil kwanzas. Portanto, nesse momento, $300 são 300 mil kwanzas e um pouco mais. Ok? As pessoas que há 15 anos, 10 anos ganhavam 50 mil kwanzas, eram mais ou menos $500. Essas pessoas continuaram a ganhar 50 mil kwanzas. Ok? Entretanto, o valor do dólar mudou. O governo nosso é responsável um pouquinho disto, porque o que é que acontece? As falcatruas dos bancos dependem da organização política. O que é que acontece? A política, ou seja, a economia não pode preceder nunca a política. E o nosso país, o que está acontecendo, e no mundo um pouquinho acontece isso, que a finança está a preceder a política. E a desgraça pega. Isto também... Dito de outra forma, doutor, dito de outra forma é que o governo não está fazendo o seu trabalho. Não, há um conceito que não é muito difuso em Angola, que é o conceito chamado da pós-democracia. O que é a pós-democracia? A pós-democracia, na realidade, é o governo de instituições potentes que usam o governo da nação como fachada. Ou seja, quem governa o país é outra pessoa, é outra instituição, e o governo faz de fachada. Por exemplo, o compromisso de Angola com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, que se continua a mentir, dizer que não existe compromissos. Eu devo recordar, quando o Fundo Monetário Internacional chegou em Angola, disse que Angola não ia aplicar regras da austeridade. Mas é que não existe onde vai o Fundo Monetário Internacional sem regra de austeridade. Ok, não aplicaram as regras da austeridade publicamente, mas o povo está a continuar a pagar. É assim que, portanto, temos as taxas da AGT que vêm, fazem parte de toda a política do onde passa o Fundo Monetário Internacional. É só lembrar aqui, por exemplo, onde passa o Fundo Monetário Internacional, a primeira coisa que morre são os serviços sociais. Educação, zero. Saúde, zero. Emprego, zero. Ok. Se você não tem educação, não tem emprego, não tem saúde, não tem economia. Não, são os parâmetros mínimos para avaliação da economia de um país. Quer dizer, o nosso país não tem política econômica clara, por isso os bancos fazem o que querem. Ok, Frei. José Gama, qual é o segredo da África do Sul de ter essa capacidade de manter o rand sempre em níveis aceitáveis, numa desvalorização quase pouco sentida e com pouca influência para a economia sul-africana? Será que esse exemplo sul-africano poderia se aplicar para a nossa realidade? Sim, o segredo da África do Sul é que a África do Sul não depende das importações.
É diferente da Angola. Angola tem que comprar tudo fora e comprando tudo fora do país precisa de visas. E a África do Sul não. A África do Sul produz, ainda por cima alimenta aqui, ela tem um mercado de cerca de 300 milhões de habitantes. Este daqui da África Austral, ela vende os seus produtos na Angola, Namíbia e por aí fora. E até um dado interessante, nos últimos anos a África do Sul, todos os seus produtos agora já vêm com também no label em português, traz por trás inglês e português. Antes era inglês e africanos. Agora mudou, quer dizer que ela agora está a produzir para o mercado todo daqui da região, porque a segunda maior língua que aqui temos é o português, né? Aqui na África Austral, depois do inglês. Então, o segredo é este que ela tem uma economia diversificada, tem um mercado competitivo. Então, a África do Sul depende, quase que não depende de fora, apenas aí para para matérias-primas e etc. Mas mesmo assim, ela quando vai depender de fora é para ir na busca de mais qualidade. Por exemplo, ela importa o milho, o trigo da Ucrânia. Mas embora ela também produza o trigo, mas ela prefere o da Ucrânia porque a produção da Ucrânia tem tem melhor qualidade em relação ao daqui. A África do Sul também produz muito milho que alimenta aqui toda a região. Gama, essa questão da produção nacional é bastante interessante. Então, resumindo, tudo passa em levarmos a nossa capacidade de produzir aquilo que nós consumimos. Sim, porque vejamos uma coisa, a Angola tem uma economia que depende unicamente de um único produto que é o petróleo. E estão há 50 anos a tentar e a experimentar diversificar a economia. A África do Sul não, já vem de um passado, desde o tempo do apartheid, que ela tem como atividade primária a agricultura. Então, a terra é a sua fonte primária de produção, que é a agricultura. É praticamente aquilo que em 75 o Alden Roberto quis fazer e tinha como o lema, né, liberdade, terra, que é até transformar a terra, fazer da terra, né, do nosso petróleo. Depois, a África do Sul também explorou muito os minerais, como ouro. Joanesburgo tem havia na altura muitas minas de ouro. E isso ajudou a África do Sul também a se desenvolver já há muitos anos atrás. Ela explorou e pegou no ouro, né, que é uma das maiores reservas também do país, e procurou diversificar a economia até hoje, até ao ponto dela hoje estar a depender mais da agricultura. É esse segredo que Angola também deveria fazer, Deveria é abraçar. libertar-se um pouco Ué, como. s- s- Doutor Rui Verde. Doutor Rui Verde. Sim, sim, aqui estou. Sim, sim, doutor Riverde, aqui há muitas teorias que são levantadas e há sempre um olhar crítico para a equipa económica. E voltando a essa questão do lucro que os bancos têm, dos dividendos dos bancos nesse negócio das divisas, se poderia hoje pensar numa forma de repassar diretamente do BNA para as empresas as divisas para reduzir esse negócio das divisas, ou seria uma medida bastante extrema? Bom, isso possivelmente seria uma medida extrema, mas podia haver uma forma talvez mais transparente de haver essa repassagem das divisas. Embora eu esteja convencido que o lucro, como sempre por dizer, esta ideia do lucro da banca é muito ilusório, embora ganhem com as margens do câmbio entre o dólar e o kwanza, o lucro resulta sobretudo daquilo que se pode chamar uma ilusão monetária, porque vamos ver um exemplo muito simples. Aqui imaginemos, há 3 anos os bancos vendiam US$ 100 e recebiam
500 kwanzas. O exemplo é abstrato, não estou a dizer que fosse esse. Portanto, $100, 500 kwanzas. No final tinha um lucro de 400 kwanzas, digamos assim, para simplificar. Hoje em dia, os bancos vendem $100 e recebem 5.000 kwanzas. Quer isto dizer que a receita do banco, pelos mesmos $100, passa dos 500 kwanzas para os 5.000 kwanzas. Mas na realidade estamos a falar dos mesmos $100 e do mesmo valor real da moeda. Só que antes tinha o número 500 e agora o número 5.000. Isto quer dizer o quê? Que parece que o banco tem um lucro muito maior, mas esse é um lucro ilusório. Chamava-se antigamente uma ilusão isoedónica. Portanto, o padre deve saber melhor do que eu o que é que isso quer dizer. Portanto, o meu ponto é que o lucro do banco é meramente fictício neste momento. Mas, É nominal. Dr. Rivera, as percentagens estão à vista. Eles fazem a aquisição Sim, de um determinado valor e vendem outro. São empoladas pelo valor da inflação e pela desvalorização do Kwanza. Porque imagine, passar de 500 kwanzas para 1.000 kwanzas dá-lhe uma percentagem de 100% de aumento da receita. Ninguém duvida disso. Só que vamos imaginar um homem gordo e um homem magro, para não ser machista, não falo de uma senhora, falo de um homem. Um homem que é magro, um homem bonito, magro. Pois esse homem começa a comer muito e passa a ser gordo. Deixa de ser bonito. É o mesmo que a inflação. É maior, mas vale menos. Os lucros dos bancos é como este homem que é magro, que era bonito e que valia, come muito e passa a ser gordo. É grande, é maior, mas vale muito menos. Perguntei às vossas mulheres se vos preferem assim magros ou gordos. E tem aí a explicação porque é que o lucro dos bancos, na realidade, não corresponde a nenhuma verdade. Nenhuma verdade. Real. Frei Angalo. Quer dizer, sim. Que isto é um exemplo, isto é um exemplo que temos uma economia em crise no sentido que vive de uma ilusão. E que quando chegar ao final vai ser mais catastrófico do que está agora. Ok. Doutor Frei Angalo, já reiterou por mais de 1, 3, 4 vezes em que a solução para o país passa necessariamente em mexer na estrutura que governa o país. Mas essa estrutura que governa o país, a olhar para os diplomas dos membros que compõem a equipa económica, são currículos bastante ricos. Por que que essa gente, esses nossos governantes, esses indivíduos que compõem a equipa económica, não conseguem fazer essas leituras que aqui o Dr. Sapa acabou por fazer, o Dr. Rivera também acabou por fazer? O que é que está a faltar para a equipa económica compreender e traçar uma linha para resolver os vários problemas económicos? E hoje a nossa incidência vai naturalmente para a questão do câmbio. Olha, há um aspecto que no qual eu insisto muitas vezes. Nós em Angola temos que começar a nos convencer, efetivamente, para o bem do país, que é preciso que esse governo, o governo atual do MPLA e João Lourenço, se demita. Porque não é, portanto, primeiro é que não se percebe qual é o papel deles, não se percebem as suas mensagens, ok? Passam a vida a fazer propaganda naturalmente. A situação está pior, eles conseguem ver coisas positivas, as pessoas estão a morrer de fome, eles têm déficit, como é que chama isso? Superávit orçamental. Tem superávit orçamental. E então,
nós estamos, tipo, é um país que vive o governo numa velocidade e a realidade e a sociedade noutra velocidade. E então, o, para que o país recomece, ok? Para que o país recomece, é importante que quem não está a ver a realidade saia, ok? E a crítica, por exemplo, que se faz ao governo nunca se pode ver como uma afronta. Aquilo que se pretende é o bem das pessoas reais. E depois outro detalhe super importante que eu queria aqui deixar, e para quem, vamos, os nossos ouvintes aí da Rádio Despertar, eu já citei várias vezes esses dois livros. Portanto, um é de Mills, que é Why Africa is Poor? Por que a África é pobre e o que é que os africanos podem fazer? Uma das mensagens que vem na capa desse livro é: a pobreza hoje é opcional. Ok? É hoje opcional, é uma escolha. O país Angola é pobre porque o MPLA e o governo do MPLA escolheu que o povo fosse pobre. Já explico isso. Segundo outro livro de grande referência, que é o livro de Dambisa Moyo, ok? O Dambisa Moyo, o título do livro é Did the Aid, Ajudas que Matam, ok? Ajudas que Matam. Até a tradução em italiano é super interessante, que é a caridade que mata. E fala das ajudas. As ajudas são a pior coisa para a economia do nosso país e para o continente. Os países que mais ajuda recebem são os países mais corruptos. Okay? O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, quando vem com esses projetos de oferecer dinheiro, tipo Quenda e não sei o quê, aquilo é alimentar corrupção. Okay? Quando se alimenta a corrupção, você tem um governo de preguiçosos. Okay? O nosso governo é feito de gente preguiçosa porque sabe que recebe dinheiro sem esforço. Os juízes são preguiçosos porque recebem dinheiro sem esforço. E isso é como numa família. Numa família. Aquele membro da nossa família que mais ajuda recebe é o que menos se desenvolve e é o que mais fala mal dos outros. Ok? Portanto, a primeira coisa que o nosso país precisa fazer, e o Botsuana, atenção a esse detalhe, nesse momento, no continente africano, o país com melhor welfare é o Botsuana, está à frente da África do Sul. Uma das coisas que o Botsuana fez foi renunciar às ajudas e começar a trabalhar. Okay? O nosso país não tem economia porque não se trabalha, recebe ajudas. Okay? Então, a questão que está aqui no centro, que é a questão como é isso, do mercado cambial, da venda de moeda, não é isso que estamos aí para falar com a linguagem da Chibia, que parece que vende as divisas é que ganha. Mas, na verdade, o que é que acontece? Isso acaba mostrando o rosto perverso de uma economia que não existe. Por exemplo, no nosso país, quem é o ministro da Economia? Eu, há 2 anos, fiz uma entrevista na Rádio Essencial, que dizia, ok, quando num país a pessoa mais conhecida é a ministra das Finanças, quer dizer que o país está mal. Porque o Ministério das Finanças é para distribuir recursos. O Ministério da Economia é para angariar os recursos. Ok? E o país, nesse momento, não tem ministro da Economia. É bastante interessante. Doutor Sap, fica também com essa impressão de que o Ministério das Finanças está com alguns furos abaixo, não tem dado conta do recado, e o Ministério da Economia, que quase que não existe na atual orgânica, não tem desempenhado o seu verdadeiro papel? Bom, na verdade, sim, porque entendo que só acontece nessas dimensões por causa da não especificação do modelo que se quer para Angola. Eu costumo dizer sempre que o nosso país precisa uma reconfiguração completa, tanto na maneira como se planifica, na maneira como se organiza e na maneira como se controla. Então, nós temos muitos problemas de controlo. E só para ter aqui uma noção, um dado interessante que eu gostava de partilhar com todos que estão aqui nessa mesa, dizer que Angola, por dia, produz mais de 1.200.000 de barril de petróleo por dia. E, por sua vez, Angola também
está fora da OPEP. Implica dizer que nós podemos fixar o preço, inclusive podemos escolher o tipo de cliente para poder fornecer o mesmo produto. Todavia, quero dizer que só não conseguimos atingir a excelência porque nós não queremos. Repare, por exemplo, a maneira como olha-se a nossa, como os empresários estrangeiros olham para Angola. Portanto, ele foge de Angola porque não há bom ambiente de negócio. O poder de compra está. O doutor Sap caiu. O doutor Sap, essa internet que vem do interior do país às vezes nos prega esta. Mas, Horácio, há um detalhe aí, só que o doutor Sap está a falar da questão do petróleo, não é isso? Sim, a sim. questão do petróleo. A questão do petróleo nosso, por que o nosso petróleo é inútil para a economia do país? É que você vende o petróleo bruto, o outro vai refinar e você vai depois comprar o produto refinado. É uma das grandes mentiras da economia de Angola, ok? Uma das grandes mentiras que temos nesse momento no nosso país é do petróleo. Por quê? Por exemplo, há pouco tempo definiram que o preço do gasóleo é 200 kwanzas. 200 kwanzas, não é isso? 200 kwanzas convertido em dólares são 0,23 dólares. Ok? 0,23 dólares. Ok. Se o governo angolano vende 1 litro de gasóleo a 0,23 dólares no mercado nacional, a pergunta é: a quanto o governo adquire este litro? Existe algum mercado no mundo onde o litro de gasóleo é menos de 50 dólares? Frei, essa é uma das grandes mentiras, porque Frei, nós podemos explorar quantos barris quisermos. Quem vai mandar em nós é quem vai refinar. Mas, porque você vai pagar para refinar, ele não vai fazer a refinação de graça. Frei, aqui não vem. Cria sempre uma dependência. Frei, aqui não vem este argumento que é de algum peso do governo definir algumas políticas que vão elevar o valor da nossa moeda. Só sentimos em que o governo tem um grande peso e acaba por subsidiar os combustíveis em função da falta de valor da nossa moeda nacional? Frei, não pensa em Olha, si? o subsídio dos combustíveis é sempre mentir o povo. Ok? Por quê, É Frei? mentir o povo, é continuar a cavar buraco, depois caímos sempre no buraco. A situação econômica do país precipitou-se por causa das mentiras. Ok? Porque assim, quando você, por exemplo, subsidia, ok? Você paga, tem que pôr dinheiro aí. Esse dinheiro vem de onde? Se você não lucra com o petróleo, ok? Você ainda paga, porque, por exemplo, se eu compro, se o governo compra, vamos supor isso, parece que o preço de 1 litro de gasóleo são 0,50 dólares no mercado. E nós vendemos no nosso mercado a 23 dólares. Tem aquela margem, quem paga? Aquela margem daquele dinheiro de onde vem? Okay? Aquela margem de onde vem? Se você, por exemplo, não está investindo na agricultura, esse Horácio, não existe economia nenhuma no planeta que não se baseia, que não tenha assento na agricultura. Nós temos um país super fértil e você viaja de Luanda ao Cunene a ver matas. Você sai, vai para Portugal, que é nós fizemos que é a Europa. Você sai de um ponto para até Lisboa e encontra lavras cultivadas na Europa. Você viaja dentro da Itália, de Roma para não sei onde, encontra lavras cultivadas. Vai para a Alemanha, a mesma coisa. Você sai de Luanda até o Cunene, encontra mais matas. Não tem cultivo. Até no Sumbe, o Sumbe que é das províncias, digamos, com mais água no país, tem mata. Então, sem agricultura, portanto, nós aprendemos isso quando estudamos a 4ª classe. O homem, nem só o homem, aqui primeiro produz o que alimenta e comercializa o que excede. Em Angola, primeiro tem que produzir pelo menos o que come. Nós primeiro temos que produzir o que comemos. Estamos a ser incapazes. O nosso país, estamos a ser incapazes. País, estamos a ser incapazes de produzir o que comemos.
Mano, até carapau estamos a importar. Carapau, tomate, maçã. O que é que Angola não importa? Todos os produtos que disseram que estavam a proibir importar, agora fizeram concurso para as empresas importarem aqueles produtos. Arroz, estamos a importar arroz. Ok. Frei, Vou terminar, sim, vou para terminar com um exemplo bem simples. Nós temos um município de Chicoma, na província da Huila, ok? No tempo colonial, assim que se diz, naquele tempo, já chegou a ser celeiro de África. Celeiro é um de lugar quê? onde... Sim. Celeiro do quê, Frei? Celeiro de África quer dizer que produziu milho que era suficiente para alimentar todo o continente africano. Esse município continua a produzir, mesmo com técnicas artesanais. Mas as vias de acesso para aquele município são um inferno. A igreja tem repetido várias vezes, a igreja em Angola, os bispos de Angola têm repetido várias vezes uma coisa. O trabalho do governo deve ser só construir estradas. Sem os meios de comunicação não há economia. Havia muita coisa que já funcionava no tempo colonial que parou. E então nós temos que parar de dizer por que aquilo parou. E sobretudo há coisas que pararam depois da guerra, do fim da guerra. Eu gosto de brincar da Chibia. Na Chibia, do Lubango a Chibia, tinha ali o caminho de ferro. Ok? Benguela, Sim. aquela zona de Benguela toda, Catumbela, eram zonas industriais. E a zona onde se produzia a cana, que alimentava a açucareira da Catumbela e do Dombo Grande. José Gama, já estamos quase a finalizar, são nessa altura 18h45. Começamos a olhar, a diagnosticar essa questão do dólar, a olharmos para aquilo que deve ser a saída ou devem ser as soluções que deveriam ser ensaiadas. Ainda é um homem otimista em que essa situação da falta de valor da moeda nacional possa ser resolvida a curto prazo? Na verdade, este problema das divisas já vem desde 2015. Para o ano já vai fazer 10 anos. 2014, Gama. 2014, então já tem 10 anos. Tem 10 anos. Em 10 anos não conseguiu ter uma solução e não se vê não se vê o que é que poderão fazer. Quer dizer que ninguém está a ver aqui o horizonte de resolução e cada dia que passa os bancos comerciais ou o Banco Nacional aplica mais o cinto e estamos cada vez mais numa situação de aperto e de dificuldades. Eu penso que isso vai ser resolvido, pode não ser agora, né? Mas se calhar daqui mais uns anos. E depois, antigamente, nós tínhamos um câmbio controlado, ele agora é flutuante, e agora estamos também antes era apenas o BNA a vender as divisas aos bancos comerciais, e agora ele envolveu um outro elemento que são as petrolíferas, quer dizer que, de facto, o próprio BNA está num aperto, né? Está com dificuldades de satisfazer o mercado e, portanto, penso que a situação não vai se resolver ainda agora. Quer dizer que ainda vamos estar ainda mais com alguns apertos. De facto, o Haiti está falido desde a sua fundação, meu. O Haiti está falido desde a sua fundação. Como país. Isso quer dizer isso. E Dr. Riverde, será que o angolano, as famílias angolanas estarão preparadas para essas dificuldades se estenderem para não a médio, mas a longo prazo? Ou seja, a nossa crise não tem um horizonte de término? Com base em todos esses indicadores que vão sendo apresentados. E nós vamos ter que ter um dia
Talvez seja os 2 ou 3 anos que o Zé Gama fala, daqui a 2 ou 3 anos, não sei, é que vai ter que haver uma terapia de choque. E essa terapia de choque geral, a questão da economia, num primeiro momento, certamente vai piorar as coisas. E só depois de piorarem ainda mais é que começarão a melhorar. Porque há aqui um problema que já abordaram, que é o problema do pessoal, digamos assim, dos ministros da economia. São geralmente pessoas que não estão dentro, por alguma razão que eu desconheço, não estão dentro da realidade económica angolana, aprendem as coisas, parece que muito têm cursos em Inglaterra, mas depois devem julgar que Angola é Inglaterra e não fazem um estudo concreto sobre o que se passa no terreno em Angola. E essa é uma das principais falhas na política económica angolana, é que é feita sempre com modelos importados, vão buscar consultores ou portugueses ou ingleses ou da China que se limitam a fazer copy-paste de modelos que vão aplicando por esse mundo fora com relativos fracassos. E nunca há estudos, há os estudos do Alves da Rocha e poucos mais, e nunca há estudos reais sobre o que se passa na economia angolana. Esse é um ponto. O segundo ponto é que estes ministros geralmente são também empresários. Portanto, têm sempre interesses a defender. E são muitas vezes acionistas fantasma ou fantasmas de acionistas daí dessas grandes empresas. E esse é o outro problema. Enquanto os ministros foram empresários, os empresários foram ministros da economia e das finanças e do que for, nunca as coisas se vão colocar em ordem. Tem que haver uma distinção muito, muito grande entre ministros e empresários. Portanto, o que é que acontece? Vamos continuar um pouco a fingir que há reforma económica, a fingir que o FMI vem cá, dá uns dinheiros e garante que há reforma económica, até o povo ter a sua voz e exigir que de facto exista a tal reforma económica que tem que exigir, Mas, que é sobretudo uma libertação da economia. Doutor Riverde, em poucas palavras, que reforma, quais são as reformas que o país precisa? Assim, resumidamente. Eu dizer a seguir em poucas palavras. Sim. É exatamente a libertação da economia. De que forma? A economia angolana tem aliás, que o padre, o Frei, acabou de dizer muito bem, tem um problema muito grave, é que está dominada por 3 ou 4 grupos. Controlam tudo e controlam o governo também. E, portanto, a grande reforma é a libertação da economia, deixar as pessoas trabalhar, eu costumo usar o exemplo da fábrica de repousados, deixar que quem quiser fazer uma fábrica de repousados chega a Angola, monta a fábrica, não tenha que dar comissões a ninguém, contrate os empregados e venda os repousados. E o Estado faça as estradas, garanta a justiça e trate o resto. A grande reforma da economia angolana é libertar as forças todas e tirar o governo e todos os compadrios de empresários, governo e empresários do meio. Acabar-se com a chamada oligarquia, que quer dizer um governo de poucos. Tem que haver concorrência, competição, liberdade na economia angolana. Não existe. Não existe. Se você quiser ir fazer uma fábrica de repousados quando sair da rádio, deve estar 5 ou 6 anos para conseguir fazer. E o problema é esse. Deve-se conseguir fazer a fábrica de repousados numa semana ou 2 semanas. É a grande reforma. Ok, muito obrigado. E também esta palavra passo para o Gama. Gama, parece que o país está condenado a falhar. Somos uma nação falhada, tal como o Frei disse, o Haiti, desde a sua fundação, é uma nação falhada. Parece que Angola também, a caminho de 50 anos de independência, muitos já consideram o nosso país como um país falhado. Fica também com essa impressão? Não, Angola ainda não é um Estado falhado, nem creio que está a caminho disso. Pronto, é um sentido figurativo que se aplica, né? Porque os Estados falhados são aqueles até que nem as próprias instituições estão operacional, estão sempre tão
frequentemente abaladas. Nós temos um Estado que está a tentar se tornar um Estado normal, a se normalizar. Ainda há contradições e conflitos institucionais, né, em que os dirigentes próprios, a partir do presidente, ainda não sabem quais são as suas competências próprias. Vimos há dias o presidente da República a receber o candidato eleitoral da Frelimo na sede no Palácio Presidencial, em desrespeito a esta instituição, quanto que este encontro deveria ser na sede do partido, do seu partido. Há essas confusõezinhas, mas isso não quer dizer que estamos já num quadro de falência. Nem a Guiné-Bissau ainda está nesse nível. Nesse Mas, mas estamos a caminho para isso? Estamos Estamos a caminho, uma vez que as num soluções... estado de falência. Sim, sim. Não estamos ainda a caminho para isso. Temos problemas de incompetência, isso. A nível do governo, competência, partidarismo, mistura das coisas. Portanto, não estamos ainda nesse nível de Não estamos nesse falência. nível. Então, como última palavra, o país, há uma solução para o país, independentemente de todos os problemas. Não, sim, a solução para o país. O país precisa de experimentar uma alternância política para que certas instituições tenham a oportunidade de funcionar em pleno sem interferência política. Estamos a falar necessariamente dos tribunais, são merecedores desta confiança. Estamos a falar necessariamente dos órgãos de defesa e segurança. Precisamos de uma polícia que passe a ver o seu comandante em chefe não como um líder de partido, mas como um presidente do país, os próprios serviços de inteligência, as forças armadas têm nesse momento um comandante em chefe que é ao mesmo tempo líder e presidente de um partido. Quando o presidente vai reunir-se com o seu comitê central, as forças de segurança ficam também em prontidão. Então, uma alternância, uma outra liderança para o país pode dar essa oportunidade destes órgãos de defesa e segurança tornarem-se forças verdadeiramente republicanas. Muito, Vamos lá ver agora, vai muito haver congresso este ano do MPLA. no MPLA, um congresso extraordinário. Vamos ver se o Presidente da O que é que vai República, acontecer? ele próprio, possa se proporcionar aos angolanos a oportunidade dele ser agora Presidente apenas dos angolanos e renunciar à presidência do seu Demitir-se. partido. E é necessário ele dar esse Muito ponto, obrigado, porque José Gama. também Gama, já O não temos país mais faria tempo. festa, o país Fre- faria festa se ele Frei Angalo, demitir-se. tem 30 segundos para terminar a sua nota, Olha, como forma de concluirmos a edição de hoje. eu vou, aqui para não dizer são palavras do Frei Angalo, vou usar frases da encíclica Fratelli Tutti. Como a igreja entende a política? A igreja entende a política como uma forma sublime de caridade. Eu vou dar aqui os exemplos que estão na encíclica Fratelli Tutti. Rapidamente, Frei. Mas Rapidamente, não temos muito tempo. rapidamente vou pegar aquilo que o Dr. Rui, começar com o Dr. Rui Verde disse. Portanto, é preciso libertar a política da economia, ok? A política deve preceder a economia. Então, é assim, a igreja e aquilo que é o sentido político é assim. Quando, por exemplo, alguém ajuda a idoso a atravessar uma ponte, isto é caridade. O dever do político é construir a ponte. Quando alguém dá de comer a uma pessoa necessitada, isto é caridade. O dever do político é criar emprego para essa pessoa. Tudo é caridade. Ou seja, Angola precisa de políticos comprometidos com a pessoa humana. E comprometer-se com a pessoa humana é preciso conhecê-la. É preciso ir ao encontro dessa pessoa humana, conhecer a sua realidade, aceitar a realidade. E termino dizendo, Angola só vai poder mudar o quadro negativo em que se encontra a situação econômica se reconhecer que está mal o problema do governo atual. Por isso eu sou advogado que o melhor que João Lourenço e o MPLA podem fazer para a nação, com sentido patriótico e grande amor à humanidade, é demitir-se. Demitir-se,
ficar em casa, ninguém vai persegui-los, vamos ficar mesmo de acordo que ninguém vai metê-los na cadeia, porque é inútil metê-los na cadeia, porque, tá aí, fiquem só de lado, fiquem em casa, vamos começar o país de zero, reconhecendo que as coisas estão mal.